O tema que eu trago para esta manhã está embutido no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O meu reino não é deste mundo. E então diz-nos o seguinte, através de João, no capítulo 18, versos 33, 36 e 37. E diz-nos assim: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ora, muito bem. Então, aquilo que nos dá aqui a entender, a priori, é que Jesus está-nos a dizer que o reino dele não é neste mundo. E nós, muito naturalmente, associamos a quê? Sim, não é do mundo terreno, é do mundo espiritual. Mas há uma questão que cada um de nós pode colocar. Porque é importante nós percebermos que as mensagens de Jesus, elas podem ter várias interpretações, mas há uma coisa que é verdade, só tem um sentido. Se nós nos desviarmos do sentido do amor ao próximo, da caridade e do bem fazer, não é Jesus que fala. A interpretação cada um de nós pode dá-la de acordo com a nossa capacidade, desde que a interprete neste sentido. E então nós podemos questionar assim: mas espera aí, e no mundo espiritual todos estarão no reino de Jesus? É uma pergunta pertinente, porque nós podemos dizer assim: ok, Jesus diz o meu reino não é deste mundo, o mundo físico. Ora, nós pressupomos não é deste mundo, o mundo físico é do mundo espiritual. Mas acontece é que, e todos os que estão no mundo espiritual, todos os espíritos desencarnados, estarão no reino de Jesus? E há um livro muito interessante, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, um livro que é A Boa Nova. E no capítulo 3, tem lá uma narrativa muito interessante, que é o capítulo 3, que é as primeiras pregações de Jesus. E tem lá uma narrativa muito interessante que eu achei interessante e que vai um pouco refletir o que será o reino de Jesus. Podemos aqui associar, sendo o reino de Jesus é o reino de Deus, como é óbvio, não é? Em que Jesus fala precisamente que vem implantar o reino de Deus na Terra. E então isto vai mudar um pouco a perspectiva que nós podemos ter daquilo que seja o reino que Jesus falou frente a Pilatos, quando ele disse: o meu reino não é deste mundo. E então o que é que acontece? Vamos aqui procurar fazer uma narrativa, ou seja, por palavras minhas, buscando passagens e textuais desse capítulo, nós vamos aqui procurar perceber o que é que Jesus quer dizer como o reino não é deste mundo. E esta narrativa trata o trabalho que Jesus teve com Pedro, o apóstolo, para que realmente Pedro, o apóstolo, entrasse no reino de Deus. E então começa mais ou menos assim. Jesus chegou a uma fase da sua vida que disse: está na hora de começar a minha pregação, ou seja, de começar a cumprir a minha missão. E então Jesus dirige-se da Galileia para Jerusalém, entra na cidade de Jerusalém e põe-se a contemplar a cidade, a ver o templo, olhar para as pessoas. E então, em frente ao templo, está um grupo de sacerdotes ali na sua velha cavaqueira, e há um deles, um tarraquito, um pequenito, que olha assim para Jesus no meio de tanta gente e parece que aquilo mexeu com ele.
ver aquela figura, assim, uma figura, dava-lhe uma sensação de uma figura imponente, mas do Galileu. E então esse sacerdote, impressionado com aquela figura, com aquela energia que ele transmitia, aproxima-se dele e diz assim: Galileu, o que é que tu vens aqui fazer à cidade de Jerusalém? E Jesus diz, muito tranquilamente, diz: eu venho procurar implantar o reino de Deus. O sacerdote ficou assim meio atarantado e disse: o reino de Deus? Mas quem és tu que possas, o que é que tu entendes que seja o reino de Deus? Mas estás a dizer que tens aqui implantar um reino? E ele diz: este reino que eu quero implantar é a obra divina no coração do homem. E o sacerdote fica assim impressionado e diz: obra divina nas tuas mãos? Como assim? Quem é o empresário? Quem é o imperador que está a assessorar-te por trás para tu poderes implantar aqui um reino dessa natureza? Tu tens apoio de algum príncipe para poder implantar esse reino? E Jesus diz-lhe muito serenamente: os meus companheiros viram de todos os lugares. O sacerdote dá uma gargalhada, daquelas gargalhadas assim irónicas, como é que ele diz? Um Galileu está aqui armado e esperto. Diz: com certeza, com certeza. Os tolos e os ignorantes vêm de todo lado. Meu amigo, tu por acaso já vistes uma estátua perfeita a ser modelada, a ser trabalhada com pedaços de lama? Como é quem diz: o reino, sendo obra divina, é uma estátua de mármore perfeito, tu és lama. Estava ali já a rebaixar o próprio Jesus, e Jesus percebe a ironia dessa frase, percebe a agudeza para lhe estava a explicação, e Jesus diz: sacerdote, não existe mármore mais puro e mais famoso do que o sentimento. E não existe cinzel mais duro, mais perfurador do que a boa vontade. O Anás, chamava-se o sacerdote, chamava-se Anás, fica assim muito impressionado e então tenta contrapor aquela resposta tão perfeita, uma resposta tão bem dada às suas insinuações, que ele fica meio atarantado. Um sacerdote, não é? Aqueles sacerdotes, esquece-me o nome agora dos hipócritas. Pronto, esqueço. Vai vir de lá à frente. E então o sacerdote: mas olha lá, tu conheces Roma? Tu conheces Atenas? Olha-me a resposta de Jesus: eu conheço o amor e a verdade. Eu não preciso de conhecer Roma, eu não preciso de conhecer Atenas, eu preciso de conhecer o amor e a verdade. Tu por acaso conheces os códigos imperiais? Tu conheces as regras do Templo de Jerusalém? E Jesus responde, e aqui é que está para todos nós: olhem esta resposta: eu conheço e sei qual é a vontade de meu Pai a meu respeito. Isto é que me interessa saber. Eu conheço o amor e a verdade, e conheço, sei qual é a vontade de meu Pai a meu respeito. E por isso eu sei que tenho capacidade de implantar o reino de Deus no coração do homem. O sacerdote fica irritado e, não tendo mais respostas ou mais perguntas para contrapor
tanta sabedoria naquele diálogo com Jesus, e ele retira-se com alguns impropérios. E Jesus, muito pacificamente, muito pacientemente, não dando valor àquele diálogo, segue para o lago de Genezaré. E então encontra dois homens a trabalhar as suas redes junto ao barco, a costurar as redes. E então pergunta quem eram eles. E um diz: eu sou André, e o outro diz: eu sou Pedro. Então, bem, muito logo começam ali numa simples cavaqueira a falar com Jesus, com aqueles simples pescadores, e depois começam-lhes a falar sobre o Evangelho, e sobre o amor, e sobre o reino de Deus. E então Jesus pergunta àqueles dois homens: André, Pedro, vós quereis ser meus discípulos? E eles ficam assim, muito atarantados, mas sentem naquela voz, naquela mensagem, naquela pergunta, uma força tão impressionante, uma vibração, uma energia tão forte, que eles dizem: sim, claro que queremos. Eles não o conheciam, mas aquela voz lhe parecia familiar. Aquela voz, aquela forma de falar, lhes transmitia uma confiança tal que eles não hesitaram a dizer: sim, então vamos implantar o reino de Deus. E então André pergunta, mas ingenuamente pergunta: mas Senhor, um reino? Cafarnaum é tão pequenino. Entendamos que naquele tempo Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, era a extensão daqui da nossa quinta. Meia dúzia de casitas, mas era uma cidade. Então André foi muito oportuno dizer: Senhor, um reino aqui, tão poucas casas, vamos implantar aqui um reino. E Pedro diz: não, André, não. O lago é muito grande, tem muitas cidades. Nós vamos implantar o reino em todas as cidades. E Jesus estava a perceber que eles estavam a pensar num reino material, um reino físico, um reino governado por homens. Quando Jesus estava a falar num reino dentro, um reino no coração. E então Jesus ria-se daquele diálogo entre os dois discípulos, porque eles não estavam a perceber qual era a ideia de Jesus, mas também não era o momento oportuno para eles estarem a falar do que era a missão de qual ele tinha destinado para Jesus e para os seus discípulos. Então, depois segue e Jesus entra e encontra também Levi. E também faz o convite. E depois faz apóstolo, homem a homem. Jesus reúne o colégio dos apóstolos. Levi, que é o nosso Mateus. Então Jesus começa, a partir daquele momento, a implantação do reino de Deus. Logicamente que na visão dos apóstolos era um reino, era uma obra exterior. Era algo físico. Mas, para o mestre, na verdade ele procurava construir uma obra dentro de cada criatura. Era uma obra moral que Jesus queria construir no coração dos homens. E durante 3 anos, Jesus tem esta árdua tarefa de procurar modelar, imagine, este mármore interior que existe no coração de cada um de nós. Este mármore, que não há nada mais valioso que o mármore que nós temos dentro de nós, que é o sentimento. Modelado como o cinzel de cada um de nós, de acordo com o quê? Com a nossa boa vontade. E foi isto que Jesus procurou construir no coração de cada homem, porque o reino de Deus é obra divina no coração de cada um de nós. E lembremos a palavra do sacerdote Anã. Onde está agora? Conheces Atenas? Conheces Roma? Onde é que está agora isso? Onde é que está?
lembra de Aná, de Pilatos, se não fossem a história de Jesus? Quantos imperadores, quantos governadores estão perfeitamente no esquecimento? E Pilatos seria um deles, se não tivesse o diálogo com Jesus. Ele só ia lembrar dos evangelhos porque trocou palavras com Jesus. Porque Pilatos era só coisas físicas, só coisas materiais. Jesus era a implantação do reino de Deus no coração de cada homem. Então, onde estão as velhas civilizações, os generais, tudo isso desapareceu, fazem parte da história. Toda a opulência que o homem construiu, onde é que isso está? Agora, quando Jesus começa seriamente a procurar implantar no apóstolo Pedro o reino de Deus, ele dedica-se a ele, porque ele sabia que Pedro iria dar algum trabalho. E então começa a pregação de Jesus, e as primeiras passagens que todos nós conhecemos estão na passagem das bodas de Caná, em que um amigo de Jesus, familiar, que se estava a casar, e por uma circunstância qualquer começa a faltar o vinho. E Jesus transforma a água em vinho. E Pedro, impressionado, mas ao mesmo tempo muito ainda agarrado às coisas físicas, diz: Senhor, tu não achas que ao transformares a água em vinho estás a fomentar a bebedeira? E olhem as palavras de Jesus. Pedro, tu conheces a alegria de servir um amigo. Tu sabes qual é a sensação de nós podermos servir um amigo? Sim, claro que aquilo podia fomentar a bebedice, sim. Mas qual era a desonra daquele amigo, daquele familiar, porque naquela época deixar faltar o vinho? A desonra para aquele homem. Então o bem maior foi aquilo que Jesus fez. A alegria dele de saber que conseguiu salvar o seu casamento. E a alegria de Jesus por saber que ajudou um amigo. E quantas vezes nós, queridos amigos, em nome de um preconceito ou de qualquer situação, deixamos de ajudar ou deixamos de fazer qualquer coisa porque só estamos a ver o lado negativo e não vemos o lado positivo das coisas? Porque nós estamos sempre à espera do que os outros pensam e não daquilo que realmente é a nossa ação. E então Jesus tem assim esta frase sublime a Pedro, que serve para qualquer um de nós. Simão Pedro, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma, a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, são laços que nos prendem uns aos outros no caminho para Deus. Pedro aprendeu ali uma grande lição. Para que ele realmente pudesse continuar a seguir e olhar mais para aquilo que é o propósito do próximo do que propriamente o interesse pessoal. E então é assim que Simão Pedro vai começando a ser educado. No início era um homem apressado, era um homem impaciente, nervoso, pensava sempre só no ele próprio, mas depois começou a ser modelado. Aquele sentimento, aquele mármore
de alta qualidade, começou a ser modelado por Jesus, através de quê? Do cinzel formoso, que é a boa vontade. E reparemos que no final do ministério de Jesus, nas vésperas de Jesus ser crucificado e morto, Jesus pergunta aos apóstolos que estavam com ele: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E então uns respondem, uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias, outros que és João Batista, outros que és um dos profetas. E Jesus vira-se para Pedro, apanhando-o de surpresa, e diz: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Pedro, já modelado, já cinzelado no seu sentimento, mas mesmo assim apanhado de surpresa, disse. Agora, com o seu coração amadurecido, Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E Jesus diz: bem-aventurado Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi nada material que te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus quem te revelou. Ou seja, tu já estás aberto às inspirações divinas. Mas ainda não era o suficiente, meus amigos. Ainda não era o suficiente, porque mesmo naquele momento, logo a seguir, quando Jesus diz assim para os apóstolos: agora é preciso que eu deixe a cidade de Jerusalém para ser preso, martirizado e morto. O que é que acontece? Simão Pedro põe a mão no ombro de Jesus e diz: mestre, eu não permitirei que isso aconteça. E olhem as palavras de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Não tentes o teu Senhor. Satanás quem? Pedro? Não. A influência negativa que o inspirou para que ele tivesse aquele impulso para impedir que Jesus cumprisse a sua missão. Então Jesus diz para esse espírito imundo: afasta-te de mim, Satanás, não tentes o teu Senhor. Isto, meus amigos, é para nós estarmos atentos e percebermos de que nós, criaturas humanas fragilizadas, nós tanto nos sintonizamos com o bem, como nos sintonizamos com o mal. E o esforço que cada um de nós tem que implementar no seu coração, no seu sentimento, para quê? Para que as nossas influências, a nossa afinidade, seja o maior tempo possível com as forças do bem e não com as forças negativas. É por isso que nós temos que ser ponderados e procurar seguir aquele exemplo de Chico Xavier, ou da mãe de Chico Xavier, quando disse a Chico: quando estiveres enervado, um copinho de água. Antes ou depois? Durante os joelhos, com a água na boca, tu não falas nada. Quando passar os nervos, quando passar a irritabilidade, bebe, engole, ou deita fora. E é isto que nós temos que realmente trabalhar em cada um de nós: a paciência, a tolerância, a compreensão. Nós percebemos que o outro não é aquilo que nós queríamos que ele fosse, mas é aquilo que ele é. E nós temos a capacidade de diálogo para podermos nos encaixar uns nos outros. Nós percebemos que temos um colega de trabalho que ele é um pouquinho ríspido, é um bocadinho oportunista. Ok. Mas nós procurar trabalhar, modelar o quê? O nosso sentimento. O nosso sentimento. Para quê? Para que o reino de Deus, essa obra divina, se crie no nosso coração. Precisamente por isto, meus amigos, quando nós não temos esta capacidade, nós verificamos que nós temos estas atitudes. Porquê? Porque nós não conseguimos compreender o amor de Deus por nós.
Nós não sabemos o que é o amor. Nós julgamos saber o que é o amor, mas nós não temos a mínima noção do que é o amor. Reparem, lembram-se no início, conheces Roma, conheces Atenas, conheces os códigos imperiais, conheces as regras do templo. Olha o que Jesus diz: eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. E foi sempre firme Jesus na vontade do Pai de querer levar até ao fim aquilo que o Pai queria a respeito de Jesus. Porque se o reino de Deus é criação divina no coração do homem, criação divina no coração do homem, isto quer dizer o que é? Que Deus quer o melhor para nós. Nós é que não queremos e nem sempre queremos o melhor para nós. Então nós, em vez de dar abertura à vontade do Pai, nós damos abertura à vontade dos homens, à nossa vontade. E o que é que acontece com isso? Sofremos. E ainda temos às vezes o desplante de dizer que Deus não é justo. Porque se nós quiséssemos sempre o melhor, nenhuma criatura neste mundo sofreria e enfrentaria a expiação e a dor. E é precisamente porque nós escolhemos o pior que atraímos o sofrimento ao longo da nossa caminhada espiritual. Não nesta existência só, mas ao longo da nossa caminhada espiritual. Assim como a resposta, Jesus disse: eu conheço a vontade de Deus a meu respeito, e Jesus disse assim: eu estou submisso à vontade de Deus. Depois daquela advertência, eles encaminham-se para a advertência a Pedro. Eles encaminham-se para a cidade de Jerusalém, onde iriam fazer a última ceia da Páscoa. Nunca imaginando os apóstolos que essa seria a última ceia com Jesus. Mas Jesus sabia e disse a eles: eu desejo ardentemente comer esta Páscoa com vocês. Eu desejo ardentemente aquele amor, o amor sublimado de Jesus para com os seus apóstolos, sabendo que eles ainda eram umas crianças espirituais, mas que já estavam modeladas, ou já tinham o início da modelação para poderem depois ser os seguidores de Jesus na implantação do reino de Deus no coração dos homens. Mas havia coisas, reparos, a fazer naquela ceia. E por isso é que Jesus disse: aquele que colocar a mão no prato, esse me irá trair. E adverteu Judas que o único homem enganado era ele mesmo. Judas, tu és o único que estás equivocado. E nós hoje, muitas das vezes, nós ainda estigmatizamos, ainda crucificamos Judas, porque não conseguimos perceber qual era a intenção de Judas naquela traição. Nós pensamos que Judas traiu só por causa do dinheiro, dos 30 dinheiros ou o que foi. E não foi essa a intenção de Judas. E Jesus percebia perfeitamente qual era a intenção de Judas. E se nós quisermos ler um livro muito interessante, que é a Antologia Mediúnica de Natal, pelo Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nós temos lá este relato da história de Judas. O que é que Judas pensava? Jesus é um excelente homem. Ele é um doutrinador, ele é um homem que modela, ele consegue, pelas suas palavras, levar os homens para o bem. Mas ele tem pouca genética. Ele não é um homem de combate. Cá está Judas, mais uma vez, a querer criar uma obra fora em vez de criar uma obra dentro.
E então o que é que ele pensou? Ora bem, eu entrego Jesus aos romanos, ele fica preso por uns tempos, entretanto eu crio aqui um batalhão, nós vamos entrar em guerra, derrotamos, e depois da guerra ganha, nós dizemos: Jesus, agora reina. Tu agora governas, porque já há paz no reino, tu agora é só ensinar-nos. Coitadinho. Só que as coisas correram mal. E então, precisamente por isso é que Jesus, sabendo da situação de Judas, quem foi a primeira criatura que Jesus visitou após a sua morte? Quem foi? Judas. Foi o primeiro espírito, que quando liberta do corpo, ele desce às profundezas da lama onde estava Judas, provocado pelas suas ações e pelo seu suicídio, e Jesus vai compassivamente falar com Judas. Por isso é que ele diz a Maria Madalena: não me toques. Reparem a misericórdia, a capacidade do amor de Jesus para com os homens. Ora, mas também Jesus, além dessa advertência a Judas, Jesus adverte Pedro, aquele apóstolo querido de Jesus, onde ele diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo, Senhor. Amo, com certeza. Jesus, passado um tempo, diz: Pedro, tu me amas? Pedro olhou para ele e disse: amo, Senhor. Com certeza que te amo. Passado um pouco, 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro já assim disse: amo, Senhor. Eu sigo-te até à morte, mas o meu obra é exterior. E ele diz: Pedro, o coração é a fonte da vida. É pelo coração que agimos e o que nos acontece procede do coração. Porque é a partir do sentimento que vamos determinando aquilo que nos ocorre. E então, porquê é que Pedro diz: mestre, porquê é que me perguntaste 3 vezes se eu te amava? Porque, Pedro, acredita que eu vou-te levar por locais onde tu não queres ir. Eu vou-te levar para caminhos que tu não queres percorrer. E Pedro não entendeu porque é que Jesus lhe fez esta pergunta 3 vezes. E quando Jesus é crucificado, há uma mulher que se vira-se para ele e diz: este também é um galileu. Este era amigo de Jesus. Eu disse: eu não sou de cá, só vim ver a bola. Não. Este era o galileu, amigo de Jesus. E Pedro nega 3 vezes, até que o galo canta. Todos nós conhecemos esta história. É quando Pedro cai a ficha e diz: meu Deus, o que eu fiz? Pedro, tu me amas? Senhor, te seguirei até à morte. Bastou só acusá-lo. Que ele foi o primeiro a fugir. Qual é a nossa determinação perante a nossa fé? Qual será? Qual será a nossa fé verdadeira? Nós também seguimos Jesus até à morte enquanto as coisas correm bem? Ou seguimos Jesus quando as coisas nos correm mal? Qual é a nossa fé? Já nos questionamos sobre isso. A nossa fé é uma fé cimentada na razão, como nos ensina a doutrina espírita, ou uma fé superficial,
É uma crença. Quando somos chamados a dizer sim, sim, eu era amigo de Jesus. Sim, sim, eu era. Ou dizemos não, mas não conhecia. Porque estas mensagens de Jesus, ao longo dos 3 anos de pregação, são mensagens que hoje têm a validade. Elas não estão fora de validade. É só nós nos ajustarmos à época, ao tempo, ao espaço. E elas encaixam em nós como uma luva. Por isso é que o Evangelho é o código universal do amor e da sabedoria. Ele é intemporal. Então o reino de Deus, essa obra divina, como é que ela está? Em nossos corações. Já vimos as fundações? Já está nos alicerces? Como é que está? Como é que estará o nosso coração? Após a morte de Jesus aparece aos apóstolos, dá-lhes alento e diz a Pedro: Pedro, eu preciso que vás para Jerusalém e fundas lá uma casa. Todos nós conhecemos a casa do caminho. Onde é que está essa casa? Nem sabemos o sítio, mas sabemos as obras que Pedro fez no coração dos homens. Tudo aquilo que é material desapareceu. Tudo aquilo que é espiritual persiste. Mas mesmo assim, Pedro começou a desenvolver a criação, a fundação do reino de Deus no coração de muitas criaturas. Assistiu centenas, dezenas, milhares de criaturas necessitadas, implantando-lhes a fé, a esperança, os códigos de conduta no coração daqueles homens endurecidos pela dor, pela escassez, pelo sofrimento. E então Pedro foi incansável, mas mesmo assim, um dia Pedro estava triste, sentado na beira da casa do caminho, muito triste, e aparece Jesus e diz: que tens, Pedro? Que tens? Estou assim triste. Uns difamam a minha honra, uns dizem que eu sou ladrão, e eu tanto me dedico a isto, e ainda assim sou maltratado. Ele diz: sossega, Pedro, sossega. Eles vivem, eles vão viver. Como é que dizer? Vivem numa cama com este corpo físico. Eles, há tempo de colher, há tempo de semear e há tempo de colher. Eles também vão colher. Há tempo de sofrer e há tempo de ser feliz. E por isso é que nós muitas vezes não compreendemos quando Jesus diz assim na morte, nos últimos suspiros: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E toda a gente diz: então não sabem. Então não sabem que o iam matar. Então não sabem que o iam espetear. Então não sabem, não sabem disso, mas não sabem o que é que lhes ia acontecer. Porque, por exemplo, se o assassino soubesse o que lhe acontece quando chega ao lado da vida, ele não matava ninguém. Se o suicida soubesse pelo qual tem de passar após o seu desencarno, ele não se suicidava, por muito mal que estivesse neste plano. E se nós soubéssemos as consequências dos nossos atos, muitos dos nossos atos nós tínhamos cuidado em cometê-los. Nós é que não sabemos. E por isso é que Jesus estava carregado de razão quando ele diz: eles não sabem o que fazem. Aquela tarefa de Jesus, e para terminar,
Era de Jesus, peço desculpa, de Pedro, uma tarefa árdua, incansável. Ele dedicou-se de horas e horas todos os dias, 7 dias por semana. Mas há um dia em que Pedro, exausto, estava morto que terminasse a tarefa do dia, exausto, senta-se e diz: acabou o trabalho para hoje. No entanto, batem à porta. E Pedro diz: está fechado. Hoje está fechado. Bate à porta e entra. Ele diz: ouve, eu não disse que estava fechado. Venha cá amanhã. Hoje acabou o serviço. E então aquele homem tira a túnica e Pedro vê a Jesus. Pedro cai em prantos. E Jesus só diz assim: Pedro, eu só te pedi que cuidasses das minhas ovelhas. Tu disseste-me que eu te seguirei até à morte. E eu só te pedi que cuidasses das minhas ovelhas. E nós? Como é que nós cuidamos das ovelhas de Jesus? Como é que nós somos hábeis em fugir às responsabilidades? Como é que nós, muitas das vezes, somos capazes de dizer: ai, coitadinho, que pena, e não fazemos nada, rigorosamente nada, para minimizar a situação? Então, meus amigos, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Qualquer um de nós, encarnado, pode ter o reino de Deus no seu coração. Mesmo encarnado. E há muitos desencarnados que estão longe de ter o reino de Deus no coração. Então, Jesus deixou-nos as bases. Os apóstolos prosseguiram essa caminhada. A doutrina espírita é a doutrina que veio, consoladora, que veio cumprir os propósitos de Jesus. Eu vos enviarei outro consolador. Eu vos enviarei outro consolador. Nós somos espíritas. Bons espíritas. Vós sois os trabalhadores da última hora. Quem? Os espíritas, não, os bons espíritas. Então cada um de nós que faça o seu trabalho interior, porque já tem as bases, para que realmente o reino de Deus, essa obra divina, esteja presente no coração de cada um de nós. Muita paz para todos. Senhor Jesus, como estamos gratos, Senhor, por podermos falar de Ti. Que as Tuas palavras, registadas por João, que as Tuas palavras, registadas por benfeitor Emmanuel, possam tocar os nossos corações. E que cada um de nós possa querer implantar esse reino de Deus no nosso coração. Nós sabemos, Senhor, que Tu nos deste as ferramentas necessárias, que nós temos os meios ajustados para irmos implantando esse reino. Te pedimos, Senhor, forças, para que possamos ser, cada um de nós, esse Simão Pedro que Tu modelaste, esse magro interior que é o sentimento. Cinzelastes esse mármore com a boa vontade. Senhor, faz de nós criaturas também moldáveis ao Teu amor.
para que possamos prosseguir esta nossa existência rumo à grandeza espiritual, rumo à luz que nos absorve em alma, rumo à felicidade. Bons espíritos, que a vossa paz esteja nos nossos corações, que as vossas doces vibrações sejam recaídas em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, para podermos desta feita sentir-nos equilibrados, harmonizados no vosso amor, nas vossas boas energias, e podermos assim retornar aos nossos lares num clima de alegria, de esperança, de fé consolidada. E assim, imbuídos neste sentimento de harmonia, de paz, de bem-querer, nós pedimos a permissão para encerrar a reflexão da manhã. Graças a Deus.